Qual foi a minha experiência socialista no kibbutz Israel? Olha, primeiro há que situar historicamente, né? Kibbutz é, hoje, um pouco diferente do que era, mas os kibbutzim, que é o plural de kibbutz, eram fazendas socialistas, inspiradas no socialismo europeu, né? Onde você tinha um trabalho coletivo, no sentido de que as pessoas trabalhavam no campo, né? Eram colônias agrícolas, como se falava, e nesse sentido ninguém era dono do kibbutz, o kibbutz pertencia a todos que trabalhavam nele, inclusive a terra pertencia ao Estado, e ali é uma espécie assim, de concessão, digamos, e você tinha modos de revezamento de quem, por exemplo, determinava quem trabalhava onde ia trabalhar naquele período, ou quem determinava como se organizava aquelas pessoas que se ocupavam das crianças. Os kibbutzim, inclusive, depois isso foi mudando, né? É uma experiência histórica, né? A gente sabe que o socialismo não deu muito certo em lugar nenhum. Mas, assim, por exemplo, as crianças nasciam e essas crianças eram criadas numa espécie assim de creche, digamos, e eles não viviam com o pai e a mãe, certo? Eles eram criados por homens e mulheres que cuidavam de crianças da creche. E o pai e a mãe vivia, então, numa pequena casa, que todo mundo tinha casa igual, né? Que era um espaço pequeno. Isso dependia também do que o kibbutz faturava em termos de grana para melhorar a condição material. Isso, ao longo da história, significou que hoje alguns kibbutzim quebraram, mal administrados, quebraram e hoje alugam suas casas e não existe mais kibbutz, não existe mais o Hadar HaOchel, que era o lugar onde as pessoas se reuniam para comer, todo mundo junto, tinha gente que trabalhava na cozinha, todo mundo comia a mesma comida, entendeu? Usava-se uma mesma roupa para trabalhar, houve uma experimentação de gênero, como se dizia hoje, mulheres trabalhavam fazendo coisas que normalmente se imaginava que seria homem, dirigindo trator, por exemplo, né? E homens cuidando de criança. Isso um pouco mudou ao longo do tempo e você teve mais mulheres, por exemplo, cuidando de crianças e mais homens fazendo um trabalho pesado. Então, isso também foi uma coisa que, ao longo da experiência do kibbutz, se percebeu que, seja lá por que razão for, muitas mulheres preferiam trabalhar com crianças e trabalhos muito pesados, como puxar cano, como se falava nos anos 80, quando eu morei lá, no kibbutz, que era trabalhar com irrigação, dirigir trator, puxar cano pesado no meio do deserto, né? E, por exemplo, a experimentação das crianças serem criadas por pessoas das creches, isso também recuou, né? E muitos kibbutzim evoluíram para as crianças serem criadas pelos próprios pais, né? Alguns kibbutzim viraram grandes cooperativas agrícolas milionárias, como hoje existe em Israel, deram muito certo como, digamos, empresa de biotecnologia, de agronegócio, né? Como todo mundo sabe, Israel é super poderoso nesse sentido. A experiência socialista no começo dos anos 80 era isso, né? Todo mundo morava na mesma casa, todo mundo fazia o mesmo tipo de trabalho, ninguém era dono do kibbutz, ninguém era senhor das coisas, você fazia reuniões e as pessoas votavam para resolver problemas, entendeu? Dentro do kibbutz não se usava dinheiro, por exemplo, né? Tinha lá um sistema interno que era, você ia no lugar onde ficava uma espécie de loja e você trocava aquilo por aquilo que você precisava, mas era tudo muito simples, né? Todo mundo tinha uma vida assim absolutamente simples. Os carros que tinham, carros do kibbutz, algumas pessoas tinham função de ir até a cidade fazer alguma coisa, tinha a parte financeira que se administrava, mas ninguém tinha carro. Ninguém era dono do carro, ninguém era dono da bicicleta, ninguém era dono da casa onde morava, né? Então era uma experiência bastante interessante, mas que tinha problemas. E aí começava a se falar que tinha corrupção, que um roubava o kibbutz, e aí tinha muito caso, muito escândalo, muita história de que fulano tinha caso com a mulher de Beltrano e vice-versa, certo? Tinham essas tensões eternas que têm a ver muito com o fato que se vivia dentro de um espaço, né? O tempo inteiro, pessoas vivendo juntas. Então foi uma experiência
antropológica e social bastante interessante, para além da experiência socialista enquanto tal. Isso é historicamente conhecido, né, kibbutz?